Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos debater um pouco sobre o período da história que ficou conhecido como Belle Époque, a Bela Época. É aquele período de virada do século XIX para o século XX, em que o mundo ocidental vai ver muita transformação que vai mudar o comportamento dos sujeitos. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre moda feminina e como essa moda serviu para mudar o comportamento feminino na sociedade ludovicense na Primeira República. Essa aula vai ser dividida em algumas partes. Nessa primeira parte, o objetivo é compreender como a moda se tornou um artifício de poder e emancipação feminina aqui na capital do estado, Maranhão, refletindo que a moda não é tão somente o uso de roupa, mas também engloba comportamentos de variados tipos, não é? Que podem ser desde manter questões conservadoras até mesmo ser um ato político, não é? Como nós veremos nessas mulheres ludovicenses, sobretudo as mulheres da elite da classe média, não é? Que elas contribuíram para essa difusão de ideias e também de transformação na sociedade maranhense. Nesse primeiro momento, eu trago para vocês uma imagem com algumas mulheres que ainda seguem um pouco da estética anterior. Vestidos longos, chapéus, que não deixaram de ser usados no século XX. Foram adaptados para essa nova realidade. Então, nós vemos que a moda, apenas como fator de distinção social, não explicaria o que ela tem de mais importante, que é justamente essa lógica de fazer mudanças na estrutura social e na estética, não é? A gente tem que entender a moda também como agente transformador da sociedade, que é justamente isso que eu trago aqui nessa frase, o fascínio pelo efêmero, não é? É aquele fascínio pelo ser diferente, não é? É aquele paradoxo de querer usar a tendência mesmo que cause desconforto. Como nós sabemos, durante muita época, mulheres se apertavam com os espartilhos, não é? Para manter aquela silhueta. E era justamente um artifício de dor. Mas a tendência dizia que as mulheres tinham que usar. E elas usavam, não é? Sem questionar. Então nós vamos ver essas transformações na virada do século, que com essas transformações a modernidade vem e a modernidade tem pressa de chegar. O século XX é marcado pela velocidade. Então surgem novos conceitos, novos modelos a serem seguidos, e a mulher da elite e da classe média aparece mais atuante. Lembram da aula passada sobre trabalho? Mulheres pobres sempre trabalharam fora de casa. Já a mulher da elite, ela conquistou aos poucos. Então, aqui também ela passa a conquistar uma atuação maior. Então, a moda passa a ter grande importância na construção dessa nova mulher, visto que as roupas passaram a ser mais confortáveis. Aquele espartilho que aprisionou, que eu falei anteriormente, durante décadas do século XIX e até mesmo antes disso, é aos poucos deixado de lado. Então, essa mulher da elite, ela busca mais conhecimento. As escolas são mais frequentadas por mulheres, ainda que nós já conversamos aqui também, a educação feminina era diferente da educação de homens, não é? Que a dos homens está voltada para o mercado de trabalho. Já a educação feminina era aquela extensão da vocação natural da mulher, que é ser uma boa esposa e mãe. Só que, Marcos, foi só o comportamento de pessoas que mudou no século XX? Não, a sociedade em si mudou, principalmente a urbanização. De início, ocorreram na Europa, não é? Lá na França, por isso que vem o nome Belle Époque, que surgiu na França
que era a grande influenciadora do mundo com a sua cultura. Aqui em São Luís, nós vamos ver mais adiante, lojas de tecidos ingleses, mas tinha franceses, lojas dos franceses aqui. Então, toda a estética da Belle Époque vai se debruçar sobre a cultura francesa. No Brasil não foi diferente. Então, os costumes franceses influenciaram de maneira direta a capital, que era o Rio de Janeiro. E aqui eu trago uma imagem do antes e depois da Reforma Pereira Passos, que era Pereira Passos era o prefeito da época, não é? Que realizou essa reforma urbana inspirada no que ocorreu em Paris. Só que aí nós sabemos que a influência ia além. Tinha as roupas, penteados, acessórios, os modos, vamos dizer assim, os modos mais copiados eram franceses. Então, São Luís vai buscar essa modernização, assim como o resto do país, mas São Luís também quer seguir a tendência do moderno. Então, a reforma urbanística que ocorreu no Rio de Janeiro, com a ampliação de avenidas, a limpeza da cidade com a destruição de cortiços, percebam na primeira imagem o cortiço sendo destruído, não é? E outras moradias fora dos padrões esperados para uma cidade moderna. Então, tudo isso foi destruído. Já em São Luís, as tentativas de modernização não foram tão bem sucedidas. Nós tivemos o inchaço da população, pessoas vindo da zona rural para tentar uma vida melhor na cidade grande, por conta das fábricas. Tudo isso aumentou os problemas já existentes. Epidemias se tornaram mais frequentes, não é? Com índice de mortalidade muito alto. As construções da maioria desses trabalhadores das fábricas têxteis eram irregulares. Ali no entorno das fábricas onde eles residiam, eram irregulares, com péssimas condições de higiene, facilitando assim a proliferação de doenças. Então, a influência francesa tem destaque entre a elite e a classe média ludovicense. É inegável isso. As modas e modos franceses eram anunciados e vendidos com empolgação, não é? Com anúncios. Nas próximas aulas eu vou trazer os anúncios, as propagandas de jornais e as revistas, tá? Na segunda parte. E aí vem aquela ideia de fundação francesa, não é mesmo? Se não é? A Fundação de São Luís ainda é rodeada de muitos mitos e debates calorosos. Vocês não têm noção. Por que isso? Porque até nós estamos, inclusive, na semana do 8 de setembro. Porque até 1911, acreditava-se que a fundação da cidade tinha sido, se eu não me engano, 9 de janeiro de 1916. O ano eu sei que é 1916. 9 de janeiro de 1916. Pelos portugueses. Após a expulsão dos franceses, tendo como fundador o mestiço Jerônimo de Albuquerque, não é? Só que Ribeiro do Amaral, em 1912, lança o livro Fundação do Maranhão, que ele vai analisar o livro do Claude d'Abbeville, que era um padre caputino que veio junto com os franceses para a ilha de Upauaçu. Ele dá a versão da Fundação Francesa em 8 de setembro de 1612. E aí, essa versão que ganha força. Não é? Perceba, nós estamos numa época em que a França é a tendência. Então, é mais chique, vamos dizer assim, ser descendentes do Daniel de Latouche do que do mestiço Jerônimo de Albuquerque, não é? E pouco mais de 100 anos que nós temos aí de lá para cá, essa ideia da Fundação Francesa ainda está enraizada, não é? Criou essa tradição que, para nós historiadores, é um pouco difícil de ser mudada, não é? Porque a gente tem uma que os historiadores apontam que a falta da referência arquitetônica e culturais fortificam a tese de uma fundação francesa criado em um momento de decadência econômica maranhense. Então, a elite
lá em 1912, 1913, com essa decadência, vai se amparar nessa versão, justamente para não perder esse status. Então, gente, nós vamos ver que eu só abri esse parênteses sobre a fundação de São Luís, que eu acho importante a gente entender o contexto em que nós estamos inseridos debatendo aqui. Então, a partir desse momento, a elite letrada de São Luís, ela faz questão de ressaltar esse passado tão glorioso e reafirmar o quão franceses nós somos. Nós somos descendentes do Daniel de Latouche, não é? E as mulheres da elite, da classe média de São Luís, apesar do clima que não é nem um pouco favorável, não é mesmo sem o aquecimento global na época, mas já não tinha condições, muito calor em São Luís, usavam os trajes de acordo com as modas de Paris, causando muitas vezes estranheza, essa é a palavra, estranheza, com as modernidades de lá, que de lá chegavam. Mesmo elas estranhando o que vinha do exterior, o que vinha da França, mesmo assim elas utilizavam. Sim, porque o importante é seguir essa tendência, não importa se está calor ou não. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas falando: quem faz a minha moda sou eu me visto o que eu me sinto bem. Mas à época, para uma mulher da elite, isso é inimaginável. Essa, as roupas influenciavam também no comportamento das moças, que nessa virada do século XIX para o XX, elas começam a ter mais independência. É importante a gente analisar que a moda para as mulheres de famílias abastadas de São Luís, e aprofundando o tema, para além do fator de distinção social, compreende também como a dinâmica da moda tinha importância direta no comportamento e também no julgamento dessas moças. E eu trago agora essa imagem para vocês. Percebam, aqui já são mulheres mais independentes, né, já adentrando o século XX, em que a saia diminui, vejam a diferença das mulheres da primeira fotografia. Só a terceira, da esquerda para a direita, dá para olhar a meia dela, mas as outras nem a meia nós conseguimos ver. Já as mulheres, elas vão avançando e já começa a mostrar as pernas, os ombros, os braços. Então, isso é a dinâmica da sociedade mudando, emancipando essa mulher através do que ela usa. E a gente não pode deixar de lado o papel da igreja, que tinha influência direta na vida dessas mulheres, observando as suas vestes, o seu comportamento e interferindo quando achava necessário. Então, as moças aqui nessa foto, nós podemos concluir um julgamento muito feroz com elas, justamente pelo vestir-se. É aquela coisa, a partir do momento que eu visto uma roupa, eu assumo uma identidade. Então, o outro que me olha já pensa que sabe sobre mim a partir do que eu uso, do que eu visto, não é? Então, gente, para não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui agora. Na próxima aula, nós vamos entender o contexto vivido pelo Maranhão, analisando a questão econômica, dando ênfase para as mulheres de São Luís, abordando um pouco da vida das operárias e da família de classe média, da elite, e como elas atuavam no consumo das modas parisienses. Tá bom? Vamos analisar também alguns jornais que eu consegui, anúncios, até mesmo as colunas de fofoca, para a gente se entreter um pouco. Fofocas da época, não é de agora não. Né? Justo para entender como essa mulher era vista, mas sobretudo como ela se via. Tudo bem? Aqui nesse momento eu espero que vocês tenham entendido a importância da moda para a nossa sociedade, não é? Porque temporizar e identificar à medida que ela interferiu na vida da mulher, da mulher da classe média, da elite ludovicense,
perceber como ela serviu de ferramenta para que essa mulher conseguisse o seu espaço. No mais, mesmo como aqui na foto que diminuiu a barra da saia, não é? Nós vamos ver toda essa evolução e toda essa emancipação feminina daqui para frente. No mais era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Um abraço.